Olá, este é o Papo de Mãe especial sobre volta às aulas. Ontem você assistiu à primeira parte deste debate. Os nossos convidados são os educadores Cláudia Costin e Mozar Neves Ramos e o biólogo Átila Yamarino. Mozar, o que você tem a dizer para esses pais que estão se questionando se vale a pena ou não essa volta presencial, se vai ser tão pouca, se esse retorno vai ser mínimo? O próprio Conselho Nacional de Educação, no parecer 11/20, orientando as redes e sistemas de ensino em relação às atividades presenciais, ao retorno dessas atividades, é muito claro ali no sentido de que, em primeiro lugar, tem que estar bem controlada a questão sanitária. Isso é um ponto que eu acho que todo mundo não tem dúvida. Agora, por outro lado, é preciso olhar que nós não estamos falando de 2 meses, 3 meses ou 4 meses. O Conselho Nacional, e São Paulo já está adotando, né, o contínuo curricular. Não é uma questão de olhar que o término do ano letivo termina em dezembro, não vai terminar em dezembro. Né? Nós vamos ter um contínuo curricular, vamos ter uma integração de bimestres, no caso de São Paulo, né? Mostrando que, na verdade, a gente vai ter que ter um olhar integrado das atividades escolares de 2021 com aquelas de 2020, principalmente para retomar algumas das aprendizagens essenciais que não foram efetivadas esse ano por conta da pandemia. E outro aspecto que eu também queria salientar, né? Na prática, a gente tem que olhar que nesse contínuo curricular tem uma outra situação. As escolas particulares, elas estão, em geral, muito mais preparadas para o retorno do que as escolas públicas, até pela escala. Né? Tem um ditado aqui no Nordeste que diz o seguinte: quem engorda o gado é o olho do dono. Então, ali, os donos das escolas estão presentes. Eu vi agora várias escolas estaduais do Brasil, em lugares que reabriram, que os gestores escolares não se sentem como donos e responsáveis da escola. Parece que o dono é a secretaria. Aí tinha água, mas não tinha sabão. Manda fechar a escola. Aí vai nessa preocupação que o Átila coloca. Eu acho que é muito importante agora profissionalizar essa gestão, passar a responsabilidade tanto para as secretarias, mas também para os gestores escolares, no caso das redes públicas. Porque no caso das redes particulares, eu estou muito preocupado porque há um equilíbrio importante do ecossistema da educação. Eu estou vendo várias escolas particulares fechando. Isso pode ser um problema também a médio prazo, no equilíbrio desse ecossistema público e privado, que é importante. Né? Então, eu diria, em primeiro lugar, que nós teremos que pensar, como já vem pensando São Paulo, num contínuo curricular, conforme orienta o próprio Conselho Nacional de Educação. O ano letivo não termina em dezembro, pelo amor de Deus. A gente vai ter que integrar bimestres ou trimestres de acordo com o planejamento de cada rede de ensino, mas é fundamental que as escolas estejam preparadas do ponto de vista da higiene necessária para que esse retorno, além dos aspectos sanitários externos vinculados diretamente à pandemia, aos cuidados que a escola precisa oferecer nesse retorno às atividades presenciais. Então, como é que fica toda essa questão, primeiro da decisão dos pais e depois de como vai continuar essa vida escolar com todas essas alterações? Eu gostei da ideia de dar o poder dos pais para decidir se mandam ou não mandam, porque é muito difícil saber se tem população de risco dentro da família. Eu mesma tenho um filho um neto com cardiopatia congênita. Então, até arrumar atestado ou o risco de criminalizar os pais que não estão mandando. Eu acho que é fazer como os outros países fizeram, eles deram esse poder para os pais. Mas o que aconteceu com os pais, eu me informei, é que no começo os pais ficaram muito inseguros e foram poucas crianças. À medida que eles foram vendo as crianças indo, as crianças contando umas para as outras que estavam indo e estavam gostando de voltar às escolas, devagarinho as outras crianças foram indo e a maioria dos países suspendeu o rodízio depois e não precisou
não houve uma infecção em larga escala. Por isso que o ponto que o Mozart, e o Átila também falou disso, levantou da preparação da escola, é tão importante. Eu faço, como eu disse, essa mentoria com 50 secretários municipais de educação. Todos eles estão fazendo, nesse momento, obras na escola para melhorar os banheiros, para melhorar os refeitórios, para melhorar as cozinhas, para colocar lavatório na entrada. Quer dizer, uma série de coisas que a escola nem sabia que era tão importante assim, e que vai ajudar a construir uma educação um pouco mais segura, inclusive para o pós-pandemia, para outros eventuais problemas de saúde. Com relação especificamente ao diagnóstico, que tem que ser feito, isso nos veio do aprendizado dos outros países, que também fizeram, não uma prova para nota, mas na volta às aulas, uma avaliação diagnóstica para saber que perdas de aprendizagem os alunos tiveram com tanto tempo tendo aula, tendo aprendizagem emergencial remota, que foi o termo usado pela União Europeia. Então, que perdas de aprendizagem tiveram? Alguns não tiveram aprendizagem nenhuma. Então, vamos organizar um sistema de recuperação de aprendizagem. As crianças com deficiência, as crianças no espectro autista, ou que estão no espectro autista, elas têm uma dificuldade com rotina. Muitos países optaram por trazê-las até um pouco antes para a escola, para poder trabalhar uma reinclusão dessas crianças dentro do ambiente escolar. Eu estou dando exemplos de protocolos pedagógicos e não sanitários, mas as obras é que vão nos dar segurança para quando os epidemiologistas nos disserem, agora estamos prontos para retornar. Eu queria entender, nenhum aluno vai repetir de ano ou tem aluno que corre o risco de repetir de ano? Isso vai ser decidido por cada rede. Eles disseram que não é um ano em que a reprovação, na forma como a gente conhece, faz muito sentido. E eu concordo com o Conselho Nacional de Educação, não é usual reprovação. O professor é mal visto se passar o aluno para frente sem aprender, mas ele também é tremendamente mal visto se o aluno for reprovado. Nós temos que entrar numa lógica que o papel do professor não é mais de ser um mero fornecedor de aulas, como eu disse há pouco, é de ser um assegurador de aprendizagens, o que demanda uma formação muito sólida do professor, por isso que eu disse, ser professor não é para amadores mesmo. O que nós estamos propondo é uma reorganização do calendário escolar. Vamos fazer uma analogia mais tangível. Vamos imaginar que o país estivesse em greve escolar. Uma grande greve nacional. A gente iria reprovar os alunos? Eu acho que não faria sentido nenhum. Agora, no caso que nós estamos vivendo, não é uma greve. É algo que nós estamos fazendo um esforço hercúleo. A educação, de uma maneira geral, como disse a Cláudia, o Átila, é um esforço nacional, mesmo sem uma coordenação nacional. O que esses professores fizeram em 2020, sinceramente, para mim, foi a coisa que eu vou levar de legado, né, desse período que nós estamos passando. Os professores não cruzaram os braços, né, eles se reinventaram. A gente vai dizer agora que isso não foi viável, que isso não vai ser aproveitado? Não valeu para nada? Não. Por isso que nós tem que pontuar, Mozart, por isso que a gente tem que pontuar que não foi um ano perdido, né? A gente viu aí esse grande esforço dos professores. E eu tenho duas questões para o Átila, então. 5 meses aí das escolas fechadas, eu queria que você fizesse uma análise da importância disso, né? O que isso refletiu, né, no nosso país, porque foi muito ruim para os alunos, muitas perdas, né, de aprendizado, da convivência, mas, por outro lado, o que isso significou, né, de prevenção de mortes no nosso país. E esse outro ponto que a Cláudia citou, né, as famílias vão poder optar se vão mandar os filhos para a escola ou não.
quando tem grupos de risco dentro de casa. Então, o quanto isso é importante para não causar a proliferação, para as pessoas não ficarem doentes dentro de casa, essas pessoas que são do grupo de risco. Quando o Mozart falou que se viu na Inglaterra que a maioria das crianças contraiu o vírus em casa e não o contrário, isso na verdade é um sintoma da quarentena funcionando. Tá todo mundo recolhido em casa, a pouca oportunidade que as pessoas têm de contrair o vírus é só quando uma das pessoas de casa sai, traz o vírus para cá e ele se espalha por aqui. Geralmente quem está trabalhando, quem precisa ter uma atividade fora. Então, a chance de transmissão para as crianças é mais difícil mesmo. Uma vez que as aulas voltam e está todo mundo frequentando o mesmo ambiente, circulando, a gente começa a ver um cenário mais parecido com os Estados Unidos, com Israel, que retomaram aulas ainda com o surto em andamento, e aí o número de casos aumentou bastante, e aí o fluxo se inverte. As crianças pegam o vírus na escola, passam para os profissionais da escola e depois levam o vírus para casa. Os mais afetados aqui no Brasil, pela Covid, quem está mais vulnerável, quem frequenta as escolas públicas, quem vai frequentar o transporte cheio e por aí vai, são justamente as pessoas que estão mais dentro do grupo de risco, têm mais problemas como diabetes, pré-condições, dependem mais das crianças estarem na escola o tempo todo, né, para poder trabalhar, para poder sair de casa, porque não vão ter condições de pagar uma creche ou outras coisas, e são as famílias que vão ter o maior número de gerações misturadas dentro de uma casa. Então, a criança vai voltar para casa, a mãe dela mora na mesma casa que a avó, está todo mundo junto e a criança vai conviver com idosos dentro de um mesmo ambiente. Então, o distanciamento é mais difícil. Então, a tendência que a gente tem com a volta às aulas é desse fluxo se inverter. Ao invés da criança pegar o vírus em casa e levar para a escola, ela vai pegar na escola e levar para casa. Para quem está em grupo de risco, existe esse risco de contrair e, se possível, se a pessoa for evitar, ela deve levar isso em conta, que da maneira como nós não testamos no Brasil, você só vai descobrir que o vírus está lá depois que ele já tiver causado muitos casos. Então, ao contrário de Israel, ao contrário dos Estados Unidos, que estão testando o suficiente para ver esse papel de transmissão nas escolas, aqui no Brasil, os efeitos vão ser vistos depois. 1 mês depois, 2 meses depois, a gente vai descobrir que um monte de gente numa sala pegou o vírus, quando o professor estiver com falta de ar, quando a professora estiver com complicações e por aí vai. Ainda assim, tem esse balanço todo do que é importante ou não retomar. Para os 5 meses de surto aqui no Brasil, eu diria que foi fundamental o fechamento de escolas, porque em todos os países onde isso foi adotado, se viu que é uma medida que reduz bastante a transmissão, pelo menos no primeiro momento, né, com esse papel no início da pandemia. França, Itália, Espanha, todos os lugares que estavam testando bem as pessoas e monitorando, viram uma queda de transmissão de vírus fundamental para controlar a pandemia. Durante o surto inicial, principalmente quando a gente ainda não adotava máscara e distanciamento como adota hoje. Aqui no Brasil, a gente conseguiu evitar o colapso do sistema de saúde, que aconteceu por algumas semanas em algumas poucas cidades que foram muito afetadas, como na região norte, como a parte do Rio de Janeiro por um tempo, mas o grosso do surto no país a gente evitou. Então, o Brasil ainda passa por um massacre, porque perder 1.000 vidas por dia, em média, por meses, é um massacre, mas não é um massacre que poderia ter sido dado o curso natural da doença que ela estava seguindo. Então, eu ainda acho a situação do Brasil inadmissível para um país que tem condições de agir como a gente tem, mas ela é, sem dúvida, uma situação muito mais controlada do que poderia ter sido. Então, para esse começo, com certeza teve um papel muito importante. Teria que ter o papel também, desde quando foi proposto, de dar tempo da gente sentar, respirar, se equipar, adequar os ambientes e fazer uma retomada planejada, né? Isso era o que era proposto lá em março. Olha, vamos fechar tudo, mas é para a gente ganhar tempo, é para a gente ganhar equipamento, treinar os profissionais e depois retomar as atividades e voltar à vida. Porque a gente sabe que daqui para frente é isso. Eu dou toda a razão para o pessoal da Fiocruz, porque não dá para contar com vacinas, vai ser muito bom se vierem, mas não dá para depositar as esperanças nisso e falar só retoma as aulas o dia que Sebastião vier, né, e resolver o problema do país. Não vai ser o caso, né? A gente vai ter que se adequar e retomar isso pouco a pouco, mas tem que ser essa retomada planejada. A gente ganhou tempo para fazer esse planejamento e agora a gente vê a falta. É o mesmo problema que o TSE tem para pensar as eleições. É ideal que as eleições aconteçam numa pandemia? Não. Dá para cancelar as eleições e contar com quando a pandemia vai se resolver? Não. Então, do que a gente dependia? De ter controlado a pandemia no país e estar fazendo teste. É a mesma coisa com as escolas. É fundamental reabrir, não dá para contar com o momento em que isso vai se resolver, mas a gente sente todos os dias a falta de um mínimo de controle e comunicação sobre o que está acontecendo.
Nós vamos para um pequeno intervalo, mas a gente já volta. Estamos de volta com o Papo de Mãe especial sobre volta às aulas com Átila Yamarino, Cláudia Costin e Mozar Neves Ramos. Eu quero aproveitar para trazer um pouco a participação de quem está nos assistindo. Gedler Breve disse o seguinte: se é quase impossível o controle de piolho nas escolas, situação presente anos em nossa existência estudantil, imagina a de um vírus pandêmico. E eu quero emendar já uma pergunta da Fabiana Franco. Ela disse que trabalha em escola. A pediatra das minhas filhas disse que crianças e adultos que são assintomáticos têm baixa capacidade de transmitir o vírus. É verdade isso? Esse papel ainda não está claro, é provável. Mas o que a gente vê é que as crianças têm a mesma quantidade de vírus no sistema respiratório que os adultos, nas vias aéreas superiores. Elas têm poucos sintomas, mas elas têm a mesma quantidade de vírus por aqui. Se isso se converte em transmissão, não foi uma coisa que a gente observou, não. A transmissão que a gente está vendo acontecendo mais é entre os mais velhos, principalmente. Tem uma aqui para a Cláudia e para o Mozart, da Cláudia Dias. Ela disse assim: a única coisa que ficou clara é que homeschooling é uma péssima, mas única solução nesta pandemia. Eu acho legal explicar que o que as crianças estão tendo não é homeschooling, é o ensino remoto, são coisas diferentes, né? A profissão de professor é tão desvalorizada por algumas pessoas que se imagina que eu gosto de criancinhas, eu vou ser um professor amador. Não dá para ser professor amador, ainda mais no século XXI. Então, de fato, Cláudia, minha xará, homeschooling não é bem o que está acontecendo. O termo usado é aprendizagem em casa ou aprendizagem emergencial remota, e ela funciona numa emergência. E mesmo assim, não é o pai que ensina o aluno, é algum contato com a escola que acontece em que o pai pode ser orientado, especialmente quando as crianças são muito pequenas e precisam de uma mediação. E eu queria que o Mozart comentasse a participação da Ivonilde Gonçalves. Ela disse o seguinte: Mozart, as crianças estão aprendendo muito, não são apenas conteúdos que nos formam. Esse aprendizado é mundial e deve nos transformar humanamente. O grande desafio é preparar as nossas crianças e jovens para viver no século XXI. É um século, um mundo que é bastante incerto, complexo, ambíguo, né? E isso vai naturalmente, esse período que nós estamos passando, é um período que nós estamos aprendendo outras habilidades, desenvolvendo outras habilidades que vão ser muito importantes para viver no futuro, e o futuro chegou, né? Imagina essas crianças, esses jovens, depois desse período, como elas estarão preparadas para viver outras situações que vão vir, né? Então, eu entendo que nós estamos aprendendo outras coisas numa magnitude, numa velocidade como jamais imaginaríamos. E não é a cultura digital só, não, né? É a criatividade, o autoconhecimento, a resiliência emocional. Então, a gente desenvolveu isso na prática, né? Como a gente costuma dizer, né? Na veia, né? Como a glicose na veia, né? E conseguimos e estamos mostrando que vamos voltar mais fortes do que entramos nesse processo. Olhando para o que está acontecendo no Brasil hoje, um fato histórico que vai estar nos livros, né, escolares no futuro, a gente observa que, da mesma maneira que a geração que viveu um outro fato histórico, como a Segunda Guerra Mundial, e eles aprenderam coisas importantes para fora dos muros escolares, essa geração está aprendendo algumas coisas que vão ser decisivas para o futuro do trabalho. O Mozart falou de algumas delas, mas eu destacaria também adaptabilidade. Todos nós aprendemos a nos adaptar para uma situação completamente imprevista, completamente nova. A abertura ao novo, que é a base dessa nova economia, não faz mais sentido agora dizer, olha, eu sempre fiz as coisas desse jeito, eu não vou fazer de outro.
e a resolução colaborativa de problemas com criatividade, que é uma competência decisiva para o século XXI. Tudo isso foi desenvolvido. Mas eu termino falando de uma que é central, porque é o que nos faz humanos, a empatia, saber se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro e ser solidário com a dor do outro, que a escola também poderia e deveria ensinar, e a pandemia ensinou a nós todos. Gente, eu vou pedir para vocês esperarem um pouquinho, eu vou fazer um pequeno intervalo, mas esse nosso Papo de Mãe especial já volta. Fique com a gente. Este é o Papo de Mãe especial sobre volta às aulas. Nós estamos conversando com Átila Yamarino, Cláudia Costin e Mozart Neves Ramos. Vou passar uma última rodada com vocês, perguntando o que seria o ideal para os alunos e alunas do Brasil e as considerações finais de vocês para a gente encerrar esse encontro. Quero pegar um pouco da lição do que todo mundo falou aqui. Eu acho que os alunos já estão aprendendo a se cuidar, já sabem o que é máscara, o que é o distanciamento. Com certeza é uma geração educadíssima sobre isso, que vai seguir essas recomendações melhor do que os adultos, que questionam qual é a necessidade de usar máscara e criam outras saídas para soluções que não são as reais. E eu espero de verdade que vocês façam um mundo um pouco diferente desse aqui, né? Do mesmo jeito que quem passou pela Segunda Guerra com certeza criou um mundo muito diferente pelas próximas décadas, aprendeu o valor da democracia, aprendeu o valor da ciência, do conhecimento, aprendeu as consequências do fascismo, de perseguição de grupos, de minorias e outras coisas. Cada país está passando por uma pandemia diferente agora, e eu espero que vocês tenham condições de julgar mais para frente quais são os países que souberam passar por isso ou não, o que eles tinham em comum ou não, e quais são os valores que a gente vai carregar para o resto da vida e tentar cultivar mais na humanidade e nos humanos para nos fazer ter uma vida mais saudável e em paz com todo mundo. Assino embaixo do manifesto do Átila, mas eu queria agregar uma ideia aqui, que é, da mesma maneira que os professores se reinventaram nessa triste crise que nós vivemos, o ideal para os alunos e para as alunas do Brasil seria uma escola reinventada. Uma escola que fosse, ao mesmo tempo, tivesse altas expectativas de aprendizagem a todos, mas fosse uma escola muito mais engajadora, muito mais instigante, em que o aprendizado pudesse ser exigente, mas interessante, que os alunos não quisessem sair da escola. É uma utopia, mas é uma utopia no sentido de uma esperança de construção de um Brasil menos desigual, muito mais inclusivo e justo. Quando eu era criança, eu só lavava a mão antes de almoçar e jantar, porque os pais mandavam. Lavou as mãos, menino? Se não senta para comer. Então, era assim. E hoje a gente, com a pandemia, aprendeu que lavar as mãos é fundamental para viver bem, com saúde plena. Eu acho que isso já foi uma evolução da minha geração de criança para as crianças de hoje. Não é? E eu termino lembrando do paraibano arretado, né, que eu sinto uma saudade dele danada, né, que é Ariano Suassuna, lá de Itaperuá, que ele dizia o seguinte: olha, eu não gosto de ser otimista, não, porque otimista é um pessimista é um chato. Eu prefiro ser um realista esperançoso. Então, eu sou um realista esperançoso e acredito que vamos ter um mundo bem diferente, mas muito mais forte, para enfrentar esse novo mundo. A gente acredita também. Mozart, Cláudia, Átila, muitíssimo obrigada. Esse bate-papo foi importantíssimo. Tenho certeza que trouxe muita luz aí para pais e mães que estão aí com muitas dúvidas, que não sabem o que fazer em relação à volta às aulas. Então, gente, muitíssimo obrigada. Foi um prazer recebê-los, viu? Foi ótimo, um beijo. Tchau. Tchau. Obrigado, gente.